Meu amigo respondeu: foi um dos comentários mais deprimentes que você já fez dos nossos debates. Ou seja, ele considera razoável a média e alguns bons, poucos, mais bons, e esse aqui ele considerou uma excrescência. Então vamos lá. Eu acho que você entendeu errado. Eu vou tentar explicar. Se você não entender novamente, eu tento explicar de novo e de novo, quantas vezes forem necessário. Que aí ele disse: você, ele pôs entre aspas, tá? Então foi eu quem disse, no caso. Você quer obrigar uma criança a ter filho? Ou agiu com a máxima má-fé ao dizer uma coisa dessas, ou dessas. Eu disse e continuo dizendo que o Estado deve cumprir a nova lei e serem amparadas de forma imediata e não deixar a criança estar quase nascendo para tomar uma medida. O que vai resolver? Aumentar o risco da mãe morrer, aumentar o risco do aborto falhar após 22 semanas, está se matando uma pessoa que já tem condições de vida. Então, deixa eu tentar te explicar. Eu disse, você e vocês todos aí que se aprovam a lei, estão exigindo que uma criança seja mãe. Eu disse isso, sim. E disse de maneira consciente e disse da maneira mais honesta possível, tá? Aqui não teve nenhuma maldade, aqui não teve nenhuma má interpretação, nenhuma pegadinha, nada. Eu vou explicar o porquê. Grande parte, e você pode buscar pesquisa onde você quiser, você pode buscar os números estão aí na internet para quem quiser ver, tá? Isso é só um fato. Esses casos acontecem em grande parte com meninas dentro da própria casa. E essas meninas não sabem o que estão acontecendo, eles nem têm noção de que estão sendo abusadas, certo? E geralmente acontece por padrasto, pai, algum familiar próximo. E não se fica sabendo. A mãe, por exemplo, não percebe. Percebe quando a gravidez já está aparente. Ou seja, já está aí com as 22 semanas. Certo? Então a lei como está, ela obriga essas crianças que não têm condição sozinha de fazer denúncia, não tem condição sozinha de fazer denúncia. O criminoso, na maioria das vezes, impede que a denúncia aconteça, certo? Às vezes as pessoas não têm condições de fazer a denúncia e etc e tal. Então isso ocorre. Foram nesses casos que eu disse que as pessoas que estão aprovando a lei desejam. Porque veja bem, o que você disse está totalmente correto. O Estado tem que fazer o quanto antes. Ou seja, para aquela pessoa que tem condição, que foi vítima da violência, etc e tal, e já procura as autoridades, já faz a denúncia e tal, então já toma lá a pílula do dia seguinte e já faz todos os preparos ali, nem chega necessariamente a engravidar, embora muitos consideram a vida já desde a concepção, então acaba sendo, né, um aborto. Mas é muito menos traumático para quem tem condição, para quem pode. Então, quando eu disse sobre essas crianças. Procure saber, não é possível que você não tenha essa informação. Foi nesse sentido que eu quis dizer. Agora, se você evidenciar que isso nunca aconteceu, que isso não acontece, tá? Que não existe isso, que isso é uma fantasia da minha cabeça, eu retiro o que eu falei. Claro,
digo, olha, não, então você tem razão. Porque se deixa passar tanto tempo por má fé. Mas isso não acontece, tá? Isso não acontece. Então, essa imposição que eu disse foi nesse sentido. E aí você diz, mas aí não entendi muito bem, porque aí você diz assim, ó, vou até dar uma pausa aqui para achar o que você disse. Você diz, eu disse, continuo dizendo, que o Estado deve cumprir a nova lei e serem amparados na forma imediata e não deixar que as... Sim, é verdade, mas o Estado precisa tomar conhecimento disso. As autoridades precisam tomar conhecimento disso. Infelizmente, nem sempre isso acontece, certo? E eu vou dividir esse tema em dois vídeos, que depois você falou do governo Lula, etc. E aí a gente fala desse outro tópico no outro vídeo. Mas aqui o que eu disse foi exatamente isso. São aquelas pessoas que não têm condição de fazer a denúncia em tempo hábil, que não têm condição de solicitar o procedimento em tempo hábil. Não, eu nem vou tirar aqui o mérito seu, você tem toda a razão, porque ali você tá falando de uma vida que já está formada praticamente, é verdade. Esse procedimento nesse tempo lá tardio põe muito em risco a vida, né, da gestante, mas o nascimento também põe em risco. Então, é um bom debate isso aí, entendeu? Eu gostaria, inclusive, que quem propôs essa lei, o Sócrates Cavalcante, levasse isso para o plenário, para a gente ter um debate longo, que se fizesse uma consulta popular e explicasse tudo direitinho como acontece, porque eu não digo que está de todo errado. Primeiro, tentaram fazer a surdina ali. Botaram medida de urgência, etc e tal. Tentaram fazer meio que escondidinho. Não fosse a imprensa, teria passado. Certo? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é tem que levar isso em consideração. Entendeu? E agora, sobre os outros assuntos, aí a gente fala no outro vídeo. Certinho? Eu espero que você tenha entendido o que eu quis dizer dessa vez. E não, e o meu vídeo não foi uma excrescência, como você está dizendo. Não, não foi. Tá? Não foi. Eu não agi de má fé. Tá bom? E você não está errado no que você disse. Agora, eu acho que você está desinformado sobre o que acontece. Isso eu acho que você está desinformado. Então, o debate tem que se pautar nesse sentido, né? Sobre esse tipo de vítima. Eu quero que você evidencie que não existe esse tipo de vítima que eu estou citando aqui para você.